o que a história tentou apagar sobre as florestas que não crescem em terra firme, mas sob as ondas, permanece oculto nas profundezas do oceano. Prepare-se para descobrir o segredo enterrado por décadas nas sombras verdes que respiram, filtram e sustentam a vida marinha como nenhuma outra. Este é o convite para adentrar a floresta de algas, um ecossistema tão antigo quanto a própria Terra, mas tão vulnerável quanto um suspiro. Para entender a magnitude desse mundo submerso, precisamos voltar ao início da vida vegetal no planeta há mais de 500 milhões de anos. Quando os primeiros algas surgiram, elas colonizaram costas rochosas, formando tapetes que, com o tempo, evoluíram para verdadeiras florestas submersas. Hoje, essas florestas se estendem por milhares de quilômetros ao longo da costa do Pacífico Norte, da Califórnia ao Japão e nas águas frias da Antártida. Um hectare de floresta de kelp pode produzir até 165 toneladas de biomassa por ano, mais do que uma floresta de carvalhos no mesmo espaço. Além de gerar oxigênio, estima-se que 7 do oxigênio mundial vem das algas marinhas. Elas absorvem até 30 do dióxido de carbono que seria liberado na atmosfera. Mas poucos sabem que essas florestas criam microclimas subaquáticos, reduzindo a temperatura da água em até 5 graus C, o que protege espécies sensíveis ao calor. Elas também funcionam como verdadeiros filtros naturais, capturando microplásticos e contaminantes químicos, limpando até 80 das partículas suspensas em áreas densamente povoadas. E ainda um detalhe quase esquecido, as raízes das algas, chamadas de holdfasts, são habitats críticos para milhares de invertebrados, oferecendo refúgio e alimento a organismos que, de outra forma, desapareceriam. Mas nem tudo é serenidade verde nas profundezas. A verdade obscura surge quando a humanidade começa a interferir. A sobrepesca de espécies-chave, como o peixe-espada que controla a população de herbívoros, desencadeou um desequilíbrio devastador. Sem predadores naturais, os herbívoros proliferam, devorando as algas mais jovens e impedindo a regeneração das florestas. Um estudo recente revelou que, em áreas de pesca intensiva, a cobertura de kelp caiu 70 em apenas 2 décadas. Além disso, o aquecimento global eleva a temperatura da água, permitindo que algas invasoras, como o sargassum, ocupem espaço que antes era dominado por kelp nativo. Essas invasões criam sombras densas que bloqueiam a luz solar, sufocando a fotossíntese das florestas locais e acelerando sua morte. E há um erro fatal que poucos reconhecem: a poluição por fertilizantes agrícolas. Quando a água doce carregada de nitrato chega ao mar, alimenta explosões de fitoplâncton que, ao morrer, consomem oxigênio, criando zonas mortas que as algas não conseguem sobreviver. O ponto de ruptura aconteceu em 2019, quando uma zona morta de 150 km2 apareceu ao largo da costa da Califórnia, devastando a floresta de kelp mais próxima e levando ao desaparecimento de milhares de espécies marinhas. As consequências são tão vastas quanto o oceano que as abriga. Sem as florestas de algas, as cadeias alimentares colapsam. Peixes que antes se alimentavam de pequenos crustáceos perdem sua fonte de alimento, e predadores maiores, como tubarões e orcas, sofrem escassez. Comunidades costeiras que dependem da pesca veem seus rendimentos despencar, gerando crises econômicas e sociais. Além disso, a perda de biomassa marinha reduz a capacidade do planeta de sequestrar carbono, acelerando ainda mais as mudanças climáticas. Mas nem tudo está perdido. Projetos de restauração emergem ao redor do mundo. Na Nova Zelândia, cientistas plantam kelp em plataformas submersas, enquanto na Coreia do Sul, fazendas de algas são cultivadas para substituir fertilizantes sintéticos. Essas iniciativas não apenas recriam habitats, mas também oferecem novas fontes de biocombustível, alimentos sustentáveis e até materiais de construção biodegradáveis. O legado das florestas de algas, portanto, está se transformando de um símbolo de fragilidade para um farol de esperança verde, mostrando que a restauração pode ser tão poderosa quanto a destruição. Ao refletir sobre o que vimos, percebemos que a floresta de algas não é apenas um cenário exótico, mas um pulsar vital que mantém o equilíbrio do planeta. Se continuarmos a ignorar seus sinais, o silêncio das profundezas ecoará como um lamento permanente. Mas se escolhermos agir, podemos transformar o medo em ação,
restaurando esses bosques submersos e garantindo um futuro onde a água e a terra coexistam em harmonia. Obrigado por assistir. Se este mistério te fascinou, deixe seu like e inscreva-se para mais verdades ocultas.